Liderança, um dos assuntos mais relevantes da gestão empresarial. Você já parou para se perguntar o que os seus colaboradores e seus funcionários mais admiram em você como líder? Uma pesquisa norte-americana de grandes instituições de ensino trouxe alguns dados relevantes quando o assunto é liderança. E pasmem, nela a gente desmistifica ou quebra todo aquele de paradigma que foi construído a respeito de liderar. O resultado dessa pesquisa traz um dado muito diferente e até surpreendente. 74% das pessoas entrevistadas afirmam que a característica mais admirável é o comportamento de um líder. 24% conhecimento e experiência. E apenas 1%, com um número chega a ser até irrisório, que quase não aparece nas pesquisas. Formação e certificação. Ou seja, aprendemos desde pequenininho e por todas as instituições de ensino que passamos que para ser um bom líder bastava uma boa certificação e uma boa formação. Essa pesquisa, no entanto, nos mostra o quanto que é diferente liderar. E aí eu vou deixar uma pergunta muito interessante para você. Você faz microgerenciamento? Mas o que é o microgerenciamento? É quando a gente faz de tudo um pouco e a gente participa de decisões estratégicas da empresa e de toda a parte operacional. A gente participa de tudo um pouco, a gente não consegue soltar ou se desprender da operação. Pois bem, microgerenciamento não é liderança. Hoje, para a gente poder ser um bom líder, a gente tem que aprender a fazer a gestão do nosso tempo. E esse é o primeiro pilar que eu venho trazer para vocês, a gestão do nosso próprio tempo. Quando a gente aprende a fazer a gestão do nosso próprio tempo, estamos nos tornando um líder muito melhor. E sabe por quê? Microgerenciar não é produtivo. Quando a gente microgerencia as nossas atividades da empresa, a gente gasta boa parte do nosso tempo e da nossa energia com atividades nas quais a gente deveria delegar. Mas espera aí, você respondeu que você organiza bem o seu tempo? Faz uma boa gestão diária do seu tempo? E aí eu te pergunto, a sua organização diária atende bem às suas prioridades? Quais tarefas você pode delegar e quais tarefas precisam da sua validação? Se você respondeu a primeira pergunta dizendo que você gasta boa parte do seu tempo sem ser com as suas prioridades, é um sinal de alerta. Você precisa aprender que as suas prioridades devem estar no topo da sua lista e, consequentemente, atividades que não demandam muito da sua atenção. Já na segunda pergunta, quando eu faço o seguinte questionamento: quais atividades você pode delegar e quais atividades precisam da sua validação? Por que são coisas diferentes? Algumas atividades precisam da sua validação, significa que você vai ter que gastar tempo e energia com essas questões. Quando eu falo que você pode delegar algumas atividades aos seus funcionários e colaboradores, eu estou dizendo que algumas atividades vão caminhar sozinhas. Quando elas caminham sozinhas, basicamente você vai gastar o seu tempo e energia para aquilo que vai te trazer maior resultado. Um bom exemplo de como gerenciar bem o seu tempo são reuniões diárias. Quando você faz reuniões diárias com o seu time, você prioriza as suas demandas e ali você consegue entender quais são as demandas que até o final do dia terão que ser resolvidas. Quais são as demandas que você consegue delegar e quais são as demandas que você tem que ter uma participação para poder validar. E aí você pode criar rituais com o seu time. O que são rituais, Juliano? Reuniões simples de brainstorm, reuniões rápidas e curtas que não tomam muito tempo. Então tem algumas reuniões que são diferentes umas das outras. Reuniões semanais, reuniões mensais, reuniões semestrais e reuniões anuais. Por que temos constantes reuniões ao longo desses períodos? A reunião semanal, por exemplo, que é um ritual que você cria com o seu time, pode ser uma reunião para a gente falar sobre a agenda, sobre as demandas do dia a dia, sobre as demandas que foram feitas logo no dia anterior e vão ser feitas no dia subsequente. Já as reuniões mensais, elas podem tratar de números, para entender o que foi feito e qual o resultado que a gente conseguiu alcançar com aquela estratégia que foi traçada no início do mês. A reunião semestral vai validar as metas, para a gente entender se a gente tem que ajustar as metas para mais ou para menos.
E a reunião anual nada mais é do que a gente fazer um apanhado do ano que passou e projetar o ano subsequente. Então, pessoal, eu dei um exemplo de ritual no qual você vai criar com o seu time para poder fazer esse acompanhamento e para poder fazer a melhor gestão do seu tempo. Junto com a resolução desse primeiro pilar, vem a confiança. E a confiança, pessoal, ela vem quando a gente delega atividades para a nossa equipe. Delegar não é simplesmente largar a demanda em cima do seu funcionário, porque muitas das vezes ele vai precisar sentar com você para ter um direcionamento, ter um feedback de como traçar melhor a estratégia e até atuar de forma positiva naquela demanda. Então, quando eu falo que a gente precisa delegar, não é simplesmente essas atividades aqui eu não faço, quem faz é o meu colaborador e eu não quero saber como que essas atividades estão. Eu simplesmente, quando vier o resultado, eu vou ver se ele agiu de forma correta ou de forma errada. Ao contrário, quando eu delego, significa que eu não vou gastar boa parte do meu tempo e energia com aquelas demandas, porque eu tenho um colaborador de confiança no qual vai poder me ajudar a resolver essas demandas. Entretanto, quando ele tiver dúvida sobre como fazer para dar andamento àquela atividade, ele vai poder sentar comigo e eu vou dar direcionamento para ele. Eu vou dar um feedback para ele poder chegar no ponto certo daquela questão. Vamos trazer para o nosso dia a dia como eu sempre faço, pessoal. Entra um funcionário, pede para conversar com você e diz que tem um problema. Bacana, se a gente ficar gastando muito tempo com o problema, a gente vai ter pouco tempo para solução. Então eu sempre costumo perguntar para o funcionário, legal, temos um problema, qual é a solução? O que você pensou para a gente poder resolver essa questão? Eu sempre costumo dizer, o problema a gente já tem, quais são as soluções? O que você pensou para a gente poder resolver essa questão? E eu deixo o funcionário pensar a respeito dessas soluções. E uma vez que ele fala assim, Juliano, eu pensei em 3 formas de resolver esse problema. 1, 2, 3, bacana, eu escuto as 3 e aí eu vou dando o meu direcionamento e fazendo com que ele pense a respeito. Se você seguir pela primeira, a consequência vai ser SSS. Se você seguir pela segunda, a consequência vai ser SSS. E se você seguir pela terceira, a consequência vai ser SSS. Ou seja, qual das 3 alternativas você entende que é a melhor saída para a nossa empresa? E eu devolvo a responsabilidade para ele, obviamente, fazendo-o pensar. Porque quando eu estou fazendo isso, primeiro, eu estou confiando no trabalho dele. Eu estou dando a autorresponsabilidade para ele. E eu estou mostrando a importância que ele tem para a empresa. Com isso, eu vou mostrando que, daqui para frente, todas as questões relacionadas àquele tipo de problema, ele vai ter autonomia e vai saber resolver da melhor forma possível. E como que eu passo confiança para esse colaborador? Primeiro passo, eu preciso conhecer o meu time. Quem são as pessoas que trabalham comigo? Qual é o perfil daquelas pessoas? O que aquelas pessoas buscam? E eu vou ter que gerar uma conexão entre o que aquelas pessoas acreditam, o que aquelas pessoas buscam, a forma com que elas trabalham, com a forma com que eu quero que elas trabalhem para a minha empresa, com a forma com que eu entendo que a minha empresa funciona, com a forma com que eu acredito que a empresa vai trabalhar para ter um sucesso bacana. E aí eu integro, faço essa conexão entre pessoas e a empresa. Além de conhecer as pessoas, os colaboradores, quem trabalha comigo, ou seja, o meu time, eu preciso de uma boa comunicação. Eu falei no último vídeo de uma comunicação clara, de uma comunicação motivada e de uma comunicação criativa. Quando eu tenho tudo isso envolvido numa boa comunicação, eu tenho muito controle e muita gestão sobre o meu time. A boa comunicação ela traz mais feedback, ela traz mais motivação, ela traz mais reconhecimento e ela traz mais engajamento. Ou seja, muitos pontos positivos nos quais vão fazer diferença na nossa gestão. E para finalizar, o último pilar, inovação constante. Uma vez que a empresa não se preocupa em inovar, ela cai por terra, ela se perde na própria gestão. A gente precisa estar sempre antenado a mudanças, adaptações e atualizações. Com isso, a gente vai ter uma inovação constante para acompanhar o cenário, acompanhar o mercado, acompanhar como os funcionários estão agindo, acompanhar como os clientes esperam que a gente haja, o que eles estão esperando de diferenciais e melhorias.
A gente só vai conseguir pensar dessa forma uma vez que a gente tem uma frente, ou seja, líderes engajados e colocando o seu tempo, investindo o seu tempo e a sua energia para pensar em inovação constante. Então lembra que eu falei de uma boa comunicação com o time? Quando eu tenho uma boa comunicação com o time, eu mostro que time e empresa, ou seja, time e o líder, têm que andar lado a lado, buscando um único caminho, o sucesso da empresa e um excelente atendimento dos seus clientes. Para finalizar, vamos recapitular os pilares de uma boa liderança: gestão do seu tempo, confiança e inovação constante. Esses 3 pilares vão fazer muita diferença em uma boa liderança. E se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, clica aqui, curte, compartilha e segue a gente no canal. Isso faz muita diferença e é muito importante para a gente poder ganhar cada vez mais relevância e continuar produzindo conteúdos assim para você. Meu nome é Juliano Pamplona e agradeço a presença de todos vocês. Um forte abraço.